16 desse livro, irmãos. E foi-se Sansão na casa, e viu uma mulher prostituta, e entrou ela. E foi dito aos israelitas: Sansão entrou por uma coisa igual. Toda noite puseram espias à porta da cidade. Porém, toda noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite. E à meia-noite se levantou e gravou nessa porta da entrada da cidade com ambas as ombreiras, juntamente com a tranca, e os tomou, ombros sobre os ombros, e levou-as para cima, até o cume do monte que estava debaixo de Jerusalém. Depois disso, aconteceu que se abençoou uma mulher do vale de Soé, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e disseram: abençoai-o e vei quem consiste sua grande força. E com quem poderíamos assentar-nos nele e amarrá-la, para assim o afligirmos? Estaremos cada um 100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir? Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 feixes de penes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhes trouxeram 7 feixes de penes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou com eles. Os espias estavam sentados com ela numa cama. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vinhos, como se quebra o fio deste corpo cheio de fogo. Assim não se soube em que consistiu sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, porque se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Os espias estavam sentados numa cama. Então as quebrou dos seus braços, como fio, e disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. E fala-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia, e ela assim solto uma espada, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou o seu sono e arrancou as estacas das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo do coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os filhos com suas palavras, e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Descobriu todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu nada na minha cabeça, porque sou um asilo de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, isso ia de mim a minha força, me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. E depois daí, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. Os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, chamou um homem, tapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, retirou-se dele a sua força.
disse ela aos filisteus: eu sou de ti, Sansão. Despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez convidados e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram os olhos e fizeram descer a casa e amarraram com 2 cadeias de bronze e andava ele no cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi amado. Então os príncipes dos filisteus se alimentaram para oferecer um sacrifício ao seu Deus Dagom. E para se alegrarem, diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou na mão ao nosso inimigo, e é o que destruía a nossa terra, e é o que multiplicava os nossos mortos. Isso seguiu, e alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. Chamaram Sansão do cárcere. Brincou diante deles e fizeram estar em pé entre os colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalte as colunas em que se sustém a casa, para que goste a elas. Ora estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam dentro do cárcere. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me livre dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas de meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela vivia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram pela casa de seu pai, e tomaram-no e subiram com ele, e sepultaram entre os orais da alva o sepulcro de Manoel, seu pai. E jogou ele Israel 20 anos. Amém. Amém. Seria uma história tão bonita se não tivesse um desfecho tão triste. Porque começou bem. Na ocasião, uma mulher simples no campo viu um varão se aproximar dela. Era um anjo de Deus. Ela não sabia que essa mulher era estéril, esposa desse Manoel, umas Bíblias falam Manoá, segundo Paulo diz agora. Ele falou para ela: seu marido é filho, sendo ela estéril, era uma promessa impossível a razão. Esse filho que vai nascer, você vai ter que tomar alguns cuidados com ele. Ela contou para o seu marido, ele pediu para ela que falasse com esse homem, ele queria ouvir esse homem também. Só que não dependia dela, porque não sabia como fazer um anjo voltar. E o anjo voltou, falou com eles. E o pacto era esse: esse menino vai ser Nazireu. Nazireu é dedicado por um tempo, ou por toda a vida. Nesse caso, ele foi dedicado a Deus durante toda a sua vida. Nazireado, às vezes era por ele. É uma consagração. Uma consagração. Tempos preceitos. Nazireu tomava uma vida forte. E, no caso de Sansão, ele não podia cortar os cabelos. Embora ele fosse homem, os cabelos dele eram muito crescidos, porque no cabelo tinha uma aliança. A
aliança de Deus que estava fixada exteriormente nos cabelos de Sansão. Quando ele cresceu, se fez homem, o Espírito de Deus se apoderava dele. E fazia isso para julgar Israel e para ver Israel livre de seus inimigos, porque Deus sempre, de tempos em tempos, ele faz a sua consolação. Ele olha do céu e se apieda na terra daqueles que são seus, promovendo auxílio, socorro. E Deus faz isso. Fez isso com Israel durante muitas vezes, até que Israel deixou o Senhor e fez uma coisa abominável, porque o próprio Israel foi responsável pela morte do Senhor Jesus. E aí custou-lhes muito caro. Por quase 1800 anos viveram sem país, clamando no coração que queriam voltar para Jerusalém. E Deus se apiedou deles no ano de 1948, e os fez retornar à sua terra, fazendo deles uma nação. E vocês podem saber, até hoje, Deus ainda olha por esse povo. Só um comentário. Quando eles se tornaram um país, as nações árabes se reuniram para destruir Israel. Uma criança recém-nascida, um país acabaram de ser criado. Pois aquele país recém-criado bateu de tudo muito árabe e ninguém conseguiu mais tomar Israel da mão do povo judeu. Assim a história de Deus com o seu povo não é diferente conosco. Nós não somos o Israel genético, nós não somos a linha genética de Abraão, mas temos em nós uma genética espiritual, se é que podemos chamar assim. Porque lá em Abraão, Deus prometeu a sua descendência vai ser abençoada na terra. Ele anunciou Cristo, e Cristo nos gerou e nos fez filhos de Deus. E assim com aquela força, irmãos, e ele fez coisas incríveis lá. Uma vez ele pegou 300 raposas. Só o fato de pegar 300 raposas já é um feito em si mesmo. Raposa é um animal arredio, esperto. Mas ele pegou 300 raposas, pôs fogo na cauda delas e soltava as raposas, elas entravam dentro da seara pelos filisteus. Uma raposa com fogo na cauda não para de jeito nenhum, porque o fogo esquenta e assusta. E elas se enfiavam pelo meio das plantações, e aonde elas entravam era fogo que levantava. Não ficou nada das filisteus. Eles perguntaram: quem fez isso aí? Foi Sansão que fez isso aí. Então, uma forma dele cresceu muito, porque Deus era com ele. Ele não bebia de vida forte. Ele cortava os cabelos. Não que o cabelo em si tivesse alguma propriedade, porque não tem. Era o pacto, era a aliança, era o tratado. Você vai se mostrar fiel nessa observação externa dos seus cabelos, e aí você vai mostrar sua obediência ao nazireado. E enquanto você for obediente, eu sou seu ajudador. Assim já faz conosco. Nós ficamos obedientes a Deus e Ele nos ajuda. Quando nós perdemos a obediência, perdemos o amparo da lei. Você se lembra que ele lutou com 3 homens, ele estava desarmado, não tinha arma. Foi cercado por 3.000 homens armados. Ele não tinha nada para se defender. No deserto onde ele estava, achou lá queixada de um jumento. Queixada de jumento é dura, como ela só. E estava seca. Ele pegou na queixada do jumento, e aquela queixada virou uma arma mortal. 3.000 homens morreram pela queixada de um jumento. Mas você sabe que é uma força que atua nos ares. Quando essa força ela quer atuar contra alguém, ela se materializa nos pensamentos ou no sentimento das pessoas. É assim que o nosso inimigo também gosta. A
não ser para pessoas espirituais, ele não se apresenta para ninguém com um garfo na mão, com um chifre, até porque ele assustaria as pessoas. Ele não se apresenta. Então, o que ele faz? Ele vai, por intermédio das pessoas, ele promove as suas guerras, seus prejuízos. É assim que ele age. Os filisteus, ele usava os filisteus para combater o povo de Deus, para ver se o povo de Deus era subjugado. Por quê? Desde o princípio tentou anular o plano de Deus. Deus sempre planejou deixar uma linha de homens bons, para que lá na frente viesse o Salvador. E dele viesse a nossa salvação. Várias vezes ele tentou anular isso. Quando Caim matou Abel, era uma tentativa de anular o plano de Deus. Você tinha anunciado para Adão: olha, a terra está amaldiçoada. A serpente vai te morder seu calcanhar, mas você vai pisar na cabeça dela. Não era Adão, era a descendência de Adão. Ali ele estava anunciando Cristo, porque o calcanhar é onde se apoia todo o seu corpo, a sustentação do corpo, ou seja, é o ponto de contato do corpo com o chão. Assim, o ponto de contato do homem com o pecado é o mundo, é onde ele consegue inocular seu veneno nele. Hoje orou-se assim: Senhor, nós muitas vezes erramos pelos nossos olhos, é isso mesmo, pelos olhos, pelo tato, pelas palavras. Onde você toca o mundo, ali você pode se manchar. Mas ele falou: ela, a mulher, lhe esmagará a cabeça. Essa mulher que esmaga a cabeça dessa serpente não é Maria. Maria não esmagou serpente nenhuma. Essa mulher da igreja que esmagou, por intermédio de Cristo, o seu Senhor. É isso aí, irmãos. A verdadeira história da criação. E ele tentou, e aqui estava tentando, outra vez, interromper os projetos. Ele amaldiçoava, vocês lembram? Ele tentou interceptar as bênçãos de Deus várias vezes. Onde vai chegando a bênção, ele corre lá para tentar segurar. Era bom que ele desistisse, mas ele não desiste. Se ele parasse de tentar, mas não para isso. Mas ele não para. Ele só vai parar quando o juiz se levantar do seu trono. Ali ele vai parar. Agora, quando chega o milênio, por 1000 anos ele vai ficar parado de mexer com o povo. Também nós não vamos estar aqui mais. Nós vamos estar lá no paraíso. E essa terra fica 1000 anos ainda, desfrutando das delícias da tecnologia e dos prazeres do pecado para a morte. Depois a conta vem. Uma conta amarga e cruel. Uma conta pesada de pagar. Essa conta vai ser paga com fogo eterno, com grito e com ranger de Deus. Nós, se ficarmos fiéis, não pagaremos essa conta. A nossa conta está sendo paga, justificados somos todos os dias por aquele que nos amou. Aqui ele estava tentando segurar as bênçãos do Deus de Israel, e ele tentava lutar contra Deus, não diretamente contra Deus, porque ele não faz, contra Deus em Sansão. Então a luta foi essa: juntaram 9.000 homens e perdeu. Um bom general, quando ele perde uma guerra, ele tem que mudar a estratégia ou mudar as armas. O general faz um estrategista militar, ele percebe: eu não consigo vencer, eu tenho que mudar a tática, eu tenho que chegar na traição, tenho que atacar de madrugada, ou usar uma arma nova. É o que ele fez. Lá atrás, quando Adão vivia feliz no Éden com Eva, quantas vezes ele tentou Adão? Adão falava: pode ter certeza disso. Mas um dia, de tanto falar com ela cedeu. E não foi o inimigo que jogou Adão no chão, foi ela. Porque já em Eva ele conseguiu derrubar Adão. Ele voltou àquela estratégia outra vez. Contra esse homem não tem força, porque todas as vezes que eu armo alguém, é isso que ele estava aqui demonstrando com suas ações. Se alguém ficar armado,
Deus toma esse homem com um poder tão grande, ele é invencível. A força dele é absurda, descomunal, não é humano. Não é lutar contra o homem, é lutar contra Deus dentro do homem. E Deus mora nele na hora da guerra. Quando começa a guerra, Deus vai para dentro dele. Quem é que pode vencer esse homem? E nessa guerra nossa aqui, Deus mora dentro de nós. Antigamente Deus vinha e ia embora. O homem não era habitação. O homem era visitado pelo Espírito de Deus. Deus não habitava no homem. Foi preciso de haver uma construção nova para Deus habitar no homem. Foi preciso achar uma casa para fazer outra. Quando a casa do Senhor se desfez na cruz, a nossa foi reedificada com o seu sangue. E agora, dentro do seu coração, existe um lugar de morada para Deus. E Ele mora ainda pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele habita, residente no seu coração. Não como visitante. A estratégia foi uma mulher frágil, sem força, mas com seus encantos de mulher. Outra vez ele voltou na sua parte contigo. E você não cuidado, você não cuidado. Deus só que esse nosso inimigo ainda tem muitas armas e muitas táticas como essa. Cuide da sua vida para que ele não te pegue com as táticas antigas. Cuidado com a astúcia desse velho leão. Ele continua astuto. E essas armas ainda estão muito com ele. Muitas moças, muitos moços já perderam a honra, porque se encantaram com os belos olhos, com a formosura de alguém. O Senhor Jesus nos cubra com a sua proteção essa noite, que nenhum de nós seja vítima, nem prisioneiro de alguma paixão. Ela procurou por ele. Começou a falar para ele: eu quero que você me conte o seu segredo. O segredo de Deus não é para contar para ninguém. Eu acho lastimável ver como as pessoas fazem uso da mídia social. Tem pessoas que são capazes de colocar na mídia social: estou deprimida, briguei com meu namorado, não sei mais o que. Isso é fornecer clara e evidentemente armas para o seu inimigo. Tem coisas que ele só sabe ouvir. Ele não consegue ler seu coração. Mas quando você publica, tudo que você publica está notório. Todos os poderes caem em acesso. A gente não publica nada. Nós não saímos falando: hoje você ganhou um erro muito grande, a mulher que tem problema com o marido sai contando para os outros. O marido tem problema com a mulher, sai contando para os outros. E se conta com uma colega de trabalho, com um colega de trabalho, pronto, o prato está feito. É tudo que ele precisava. Já montou a armadilha. Quem tem problema com a mulher tem que contar para Deus, lá no seu quarto fechado. Eu vou chamar o ministério, homens idôneos, para tratar o assunto de forma sigila e secreta. Agora, quando o assunto deixa de ser sigiloso e começa a falar aqui, você abre isso agora. Tudo fica fácil para ele. Haja luz na mente nossa. Tem pessoas que, eu vejo falar, deve ser verdade, que o segredo da fórmula da Coca-Cola é guardado a 7 chaves. Ninguém tem acesso à fórmula da Coca-Cola. Assim, outras coisas mais. Várias empresas têm seu segredo. Como você faz isso? Isso aqui é segredo meu. Eu posso contar meu negócio com segredo, meu negócio está minha. Eu falo os elementos que estão aí, mas as proporções do preparo é segredo meu. Se ele conta o segredo, o concorrente vai levar assim: igual, acabou o seu negócio. E tem coisa que nós temos que guardar pelo nosso Deus. Jó até pensou que ele tinha perdido o direito do segredo de Deus, e ele falou: saudade que eu tenho do tempo que o segredo de Deus estava lá na minha frente. Era bom aquele tempo.
O segredo de Deus está na sua tenda, irmã. Está na sua tenda. Guarda ele. Você não tem um nazireado igual de Sansão. Seu nazireado não está no seu cabelo. Longe disso. Isso aqui é uma Sansão. Mas você sabe por que estava no cabelo? O cabelo está ligado na cabeça. E Sansão, não sei se sempre, mas ele fazia às vezes 7 tranças. No cabelo da cabeça, ou seja, nesses cabelos que estão ligados no seu crânio, ali devia estar em Sansão, aliás, olha, toda vez que você puser a mão no cabelo, que você puser a mão na cabeça, que você deitar, que você levantar, você vai lembrar que você tem uma aliança com Deus. Se você olhar no espelho, porque também naquele tempo tinha espelho feito com materiais polidos, olha, seus cabelos não são como os demais homens, porque ele é grande, porque você tem uma aliança com Deus. Esse é o seu segredo. Todo mundo vê, mas ninguém sabe qual é. É igual o crente. Todo mundo fala, essa mulher é crente, esse homem é crente. Mas como você consegue ficar de pé e você não cede ao mundo com tanta oportunidade? E como esses moços bonitos, essas moças bonitas, ficam na igreja? Qual que é o segredo? O que faz esse povo ficar firme? Bom, todo mundo pode ver, está aqui, ó, é a Bíblia. Mas quando ela passa para dentro de nós, tem uma forma secreta reagindo com cada um. Quais os elementos? É a palavra, pode ler. Mas o próprio inimigo conhece a palavra, nela não tem nenhum efeito nele. Ele cita a palavra letra por letra, versículo por versículo, ele falou para Jesus: torne essas pedras em pães, porque está escrito. Lança a gente daqui abaixo, porque está escrito, não permitirá que você tropece em pedra. Ele conhece tudo, mas nele não tem eficácia. Nele a palavra não reside, não fixa, não forma sentimento, não promove ação. Mas o segredo nosso é que essa palavra em nós se misturou com o nosso caráter, com o nosso espírito, e ela transformou o jeito da gente ser. A palavra de Deus se mistura nas fibras do nosso sentimento, e elas são fortes demais em nós. Formam amor em nós. Por isso que nós somos presos, amarrados em nossos comportamentos, que muitos chamam de tradições antigas. Muitos falam que são apenas tradições. Isso aqui é o segredo desse povo com Deus. Esse povo não se mistura com pecado, com lascívia, não se mistura com bebedice, com droga, com prostituição, com maledicência. E o segredo da palavra vai continuar habitando em nós. No dia que o homem se mistura, a mulher se mistura com o mundo, o segredo que foi aberto. Já não há mais nada por que escolher. Sansão, irmãos, ele devia ter percebido, porque a mulher, ela perguntou para ele aquilo que ela não devia perguntar. Aonde está o segredo da sua força, Sansão? Esse segredo é meu, por Deus. Não é para você entrar nisso. Porque ele falou uma mentira com ela. E ela experimentou ele. E depois, ela pensou que o teste com ele. E ele mentiu outra vez. Agora, vocês percebem uma coisa aqui? Quando eu li essa palavra, sempre isso aqui me chama a atenção. 3 vezes ela perguntou e mentiu. E todas as 3 vezes ela fez o teste. Será que dá certo? 1.100 moedas de prata para cada um dos príncipes. Ela pensou, vou ficar rica. É dinheiro demais para mim. É o que eu quero. E os testes foram feitos 3 vezes. Não era para a Sansão falar? Você está me experimentando todas as vezes, mulher. Não quero mais nada com você. Se sua mulher, filho, mãe, pai, quem quer que seja, te chamar para fazer uma coisa feia, está escrito: aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Ninguém pode nos levar a fazer coisa errada. Nem filho, nem neto, nem pai, nem mãe, nem avô. Seja o que for, se estiver errado, eu não faço por causa de Jesus Cristo. É um segredo. Ninguém vai entrar na minha relação com Deus. Olha, da 4ª vez, e tinha, olha que maligna ela com espias, escondido, dentro da câmara.
muito montado. Mas, da quarta vez, ele falou para ela: olha, o seguinte, sabe, dali é até o cabelo. E o cabelo. E olha o que ela falou. Vendo, pois, Dalila, que já descobriu o seu coração, vendo como sair Dalila isso. As outras vezes também não deu certo, mas dessa vez Dalila não se alimentou. Falou: peguei ele. Uma certeza tomou conta de Dalila, porque ele estava possuído por esse espírito que possui as pessoas aqui fora. E ele sabia usar o segredo de sanção. Só que ele não podia revelar para ninguém, porque a regra dessa guerra é quem marca é Deus. Mas ele aguardava que ele revelasse com autoridade. Quando ele confessou, o inimigo falou: agora eu tenho autoridade sobre ele. Porque ele confessou com sua própria boca. E ela chamou os homens, cortaram os seus cabelos. O Espírito de Deus se ausentou dele. E ele não percebeu. Quando entraram os homens, ele pensou: eu venço eles. Mas ele só vencia quando Deus estava nele. Quando Deus saiu dele, os homens ficaram mais fortes que ele. E olha, queridos, nós temos que experimentar se o Espírito de Deus ainda está em nós. Cada um de vocês deve fazer esse experimento nas orações. Senhor, o Senhor está em mim ainda? Faça-me sentir a virtude tua, que a habitação aqui ainda tem um morador santo em mim. Sansão não percebeu o seu território. E a primeira providência do inimigo foi arrancar os seus dois olhos. Dois olhos arrancados, a frio, com raiva. Aqui não está escrito. Quantas semanas este homem, talvez até meses, deve ter gemido pelos cantos do cárcere por causa da dor desses olhos arrancados com essa brutalidade, não deve ter sido além de tudo ainda ficou certo. Mas sem seus olhos, de certo, Sansão se lembrou do Senhor. E no cárcere de misericórdia. Senhor, esse povo agora está glorificando Dagon, esse Deus Michuruca aqui. Eu cheguei aqui e ganhei deles todos. 1000 soldados eu joguei ao chão com uma queixada de livramento. Agora eles falam que Deus Dagon me entregou na mão deles. Não foi o Deus Dagon, foi a minha desobediência que fez isso. Mas eles glorificam esse Deus maldito. Até que o caminho dele começou a crescer. Ou seja, a aliança foi sendo restabelecida. Por isso tem que parar para o filho pródigo. Você já viu essa palavra? O moço pediu o pai o direito da fazenda, foi para o monte, gastou tudo com as meretrizes e comendo as morotas de porcos. Sujo e imundo. Ele se arrependeu amargamente. E ele falou: eu vou voltar para a casa de meu pai, para a fazenda. E não mais para ser filho, para ser um mero empregado. Porque um empregado na casa de meu pai vive melhor do que um solto aqui no mundo onde eu vivo. Eu como só coisa suja, só como lixo. Na casa de meu pai, que eu fico lá de empregado, mas eu não quero ficar aqui de patrão. Solto nesse mundo, estou sujo e preso. Na casa de meu pai, vou ser mais feliz. Ele foi lá para ser contratado como funcionário. Eles falaram, ele começou a chegar e falou: seu filho está voltando aí, está chegando aí o seu filho. Ele está indo, parece que ele está pedindo misericórdia para trabalhar na fazenda. O pai ouviu ele, ficou tão alegre, ficou tão contente: o meu filho está voltando. Falou com os empregados: prepara a maior festa que tem. Pega o novilho gordo, cevado, mata ele, vai ter festa hoje. Glória a Deus. Chama os cantores, eu quero que tenha hoje dia de alegria. E quando o menino foi chegando, ia falar para ele: papai, eu não quero ser filho, eu quero ser empregado.
empregado, o senhor me aceita como empregado? Ele não terminou de falar, o pai dele pulou no pescoço dele, beijava ele, chorava. Oh, meu filho, você voltou para cá. Eu não sou aqui para ser filho. Abraçava e beijava. O irmão dele, lá dentro da fazenda, falou: esse seu filho aí, não chamou de irmão, não. Esse seu filho aí foi para o mundo, gastou dinheiro dele com as meretrizes, agora volta para casa, faz essa festa toda. Eu estou aqui todo dia, o senhor nunca matou nem um cabrito para fazer festa. Agora o senhor não deixa um novilho tão gordo para ele? Eu não aceito meu irmão de volta. Ô, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Não é o cabrito, é a fazenda toda. Eu matei esse novilho porque esse meu menino tinha morrido e ele ressuscitou. Eu tinha perdido ele, eu achei. Aleluia. Glórias a Deus, irmão. Era Sansão voltando ao Senhor. Me aceita de volta, Senhor, estou arrependido. Não segura ninguém de voltar para Deus, não, hein? Não atrapalha ninguém de voltar para Deus. Se alguém quiser voltar para o Senhor, que não seja você a porta de tropeço. Deixa eu voltar, porque o Pai é Ele que gosta dos filhos. É Ele que cuida dos filhos. Sabe o que significa aquele filho dele assim? Seu filho aí, não nosso meio, vê o irmão por aqui, às vezes chega no nosso meio e recebe o novinho gordo. Às vezes você está perguntando de língua, está falando língua. Isso não é Deus, não. Cuidado com a sua boca. Glórias ao Senhor Jesus Cristo, irmão. Porque vai ter festa em Belo Horizonte. Vai ter festa. Vai ter novinho, vai ter canto. Vai ter reconciliação da parte de Deus. Debaixo dos termos da sua família, haverá tempo de reconciliação. Deus renovará a vida de alguém. Olha, irmão, eu quero misericórdia até que um dia ele percebeu. Agora, o Senhor voltou para mim. Ele sentia dele que eu estava voltando para mim. E ele falou: vamos fazer Sansão brincar com a gente aqui. Colocaram o Sansão para brincar lá, divertir com ele. Ele falou: vocês podem me levar onde estão as duas colunas de sustento que eu tenho? Posso. Me leva lá, moço. Sério, não consegui enxergar. Coluna era uma próxima à outra, senão suas mãos não saíam. Ele pôs as mãos. As colunas estão aqui. E meu Deus está aqui. Hoje é o dia da minha lembrança. Você viu o que ele falou? Morra, Sansão. Eu tenho um preço a pagar. Mas morra os meus inimigos sobre o poder. Irmãos, aquele dia, a estrutura superior sustentada por essas colunas não suportou. Quando ela jogou aquela estrutura ao chão, tudo que estava em cima ruiu abaixo. 3.000 morreram nesse dia. Sansão matou mais na morte do que na vida. E na morte dele aconteceu um livramento para Israel. A estrutura do templo caiu e os inimigos morreram. Você sabe, irmãos, que isso também é uma figura que o Senhor Jesus fez na cruz. Só que Jesus não desobedeceu. Quem desobedeceu foi você e eu. A diferença é que Sansão pagou a sua conta. Jesus pagou a nossa conta. Glória a Deus. Sansão entrou em trevas porque ele contou o segredo de Deus. E o Senhor Jesus entrou na morte porque ele trouxe o segredo de Deus para nós. Ele fez agora bonito demais, porque quando ele estava na cruz, eles rasgaram ele com uma espada. Irmãos, que para que jorrou sangue, para jorrar e sair com efusão. Para jorrar sangue é necessário ter um que rasgou uma artéria, uma veia principal, provavelmente uma artéria pulmonar. Então o sangue saiu todo. Saiu todo. Não ficou sangue nele. Ele perdeu todo o sangue ali, na cruz. Então foi o sangue ao chão e o corpo à sepultura. São dois pilares do mundo onde o inimigo tem autoridade: carne e sangue. Os que nem carne nem sangue é com o reino de Deus. Caíram esses dois tempos na nossa vida porque nós somos levantados como novas criaturas também. Aquele dia, o Senhor entrou no mundo dos mortos por causa de nós.
sendo ele Deus, não deixou de ser Deus, mas como ele habitava no corpo de um homem, e sentindo o que sente o homem, a dor, e pior de tudo, o peso do pecado do homem, ele clamou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Agora a minha missão terminou. Aquele dia caíram todos os poderes que poderiam fazer você ir para o inferno, irmão. Na sua vida, todos os poderes estão terminados. Ainda você tem que lutar contra eles. Eles estão vencidos na sua obediência. Não tem sete tranças na sua cabeça. Mas aqui, o Espírito de Deus, ele tem 7 virtudes primárias. E elas manifestam em você para te fazer você vencer todas as suas dificuldades. Você não vai entrar em treva. E todos que escutam essa palavra, prestem atenção. Com o inimigo a gente não negocia. Se negocia com o ser humano, com o inimigo não. Cuidado com as proximidades entre sexos opostos. Cuidado com negócios. Cuidado com propostas que te dão respostas muito favoráveis, fáceis. Não existe nada muito fácil que dá muito dinheiro. Não existe nada sem pecado que dá muito prazer, sem compromisso. Tudo que você faz aqui tem um preço. Tudo que nós fazemos, ou nós estamos do lado do Senhor, ou estamos do lado do inimigo. A escolha é nossa. Aquele dia, Sansão pagou com a vida, mas a morte cobriu 3.000 inimigos de Israel. O Senhor, quando ele tomou na sepultura, venceu todos os nossos inimigos. Porque Paulo fala no arrebatamento de visão futura: tragada foi a morte da vitória. E ele grita: onde está a morte, a tua vitória? Ó pecado, cadê seu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. E veio o Senhor e tirou a força da lei e nos deu a graça. E tirou-nos do mundo natural para o mundo espiritual. Vai para a sua casa meditando nisso. Se um morreu por todo mundo, nós podemos morrer por ele também um pouco, por jeito. Nas nossas opiniões pessoais. E tem hora de tomar um prejuízo a um grupo grande lá na frente. Tem hora que ficar calado é a melhor resposta. Tem hora que ficar em silêncio é a resposta de sábio. Palavras de sábio, elas têm brilho de ouro. Mas tem um momento do silêncio, é uma resposta de sábio. Herodes perguntou para Jesus tanta coisa. Você é rei? Não chamava de Senhor. Ele olhou para Herodes, não disse uma palavra para ele. Mas ele tinha falado antes: vai falar para aquela raposa que eu ressuscito. E no terceiro dia eu puro, e no terceiro dia serei ressuscitado. É isso que vai acontecer conosco, irmãos. Seremos todos transformados, vivos, ressuscitados, mesmo estivermos no Senhor, recebendo um corpo glorificado para vivermos com Ele. Glória a Deus. Haja proteção sobre a vida do irmão, sobre a vida da irmã. Haja cuidado qualquer na sua vida e fora, porque tem muitas coisas que mancha. Tinta fresca, você põe a mão está toda suja. Você encosta numa parede com cal, o teto fica todo branco. Não é assim? Você senta onde tem carvão, você fica com a roupa toda manchada de preto. O mundo, aonde você passa, você encosta e deixa a mancha. Não encosta muito no mundo, não. Encosta em Cristo, Ele vai passar branco, público sua veste para você. Deus seja louvado. Amém.